Bom, olá a todos que estão nos assistindo agora. Vamos dar início, então, à nossa segunda sessão do dia de hoje do América Invertida. Estamos na nossa quarta semana com a temática Iconografia, Patrimônio e Teoria. E a nossa apresentação de hoje vai ser com a Amanda Batista. A Amanda ela é graduanda em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo. Ela possui como interesse de pesquisa os campos das artes, patrimônio, memória social e urbana, e atualmente desenvolve pesquisa acerca da arte e artistas na Zona Leste de São Paulo, junto ao Centro de Memória Urbana da Zona Leste. A Amanda vai compartilhar com a gente hoje o seu trabalho intitulado Monumentos Deslocados na Cidade de São Paulo, o caso Monumento ao Olavo Bilac, que foi desenvolvido como bolsa de iniciação científica pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. E nela, a Amanda busca estudar a transformação dos valores e sentidos atribuídos às esculturas projetadas para logradouros públicos na cidade de São Paulo, a partir da análise da remoção e realocação de um relevante conjunto escultórico, o Monumento ao Olavo Bilac, que foi retirado de seu local de origem, fragmentado e realocado em distintos locais da cidade. Nós damos boas-vindas à Amanda e agradecemos sua participação neste evento da Rede Latino-Americana de Estudante de História da Arte. Qualquer pergunta vocês podem fazer tanto pelo chat aqui do Zoom ou pelo Facebook, que no final daremos um tempo para respondê-las. Bienvenidos, continúa esta primera jornada de la cuarta semana de América Invertida el trabajo de Amanda Batista. Amanda es estudiante de Historia del Arte por la Universidad Federal de Sao Paulo. Tiene como intereses académicos los campos de las artes, patrimonio, memoria social y urbana. Actualmente desarrolla una investigación sobre el arte y artistas en la zona este de Sao Paulo, junto al Centro de Memoria Urbana de la zona este. Presentará su trabajo titulado Monumentos desplazados de la ciudad de Sao Paulo, el caso Monumento a Olavo Bilac, que fue desarrollado con beca de iniciación científica por la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de Sao Paulo. En ella, Amanda busca estudiar la transformación de los valores y sentidos atribuidos en las esculturas diseñadas para centros públicos de la Universidad de Sao Paulo a partir del análisis de la remoción y reubicación de un relevante conjunto escultórico, el Monumento a Olavo Bilac, que fue sacado de su lugar de origen, fragmentado y reubicado en distintos lugares de la ciudad. Le damos la bienvenida y le agradecemos su participación en este ciclo de ponencias. En caso de tener preguntas, pueden hacerlas como comentarios en la transmisión de Facebook o acá por Zoom al final de la sesión, que habrá un espacio dedicado a ello. Muito obrigada, Giovana Macá. Inicio agradecendo muito pela oportunidade de apresentar minha pesquisa e pelo desenvolvimento da rede, né, que é um espaço de integração entre os estudantes, é um espaço horizontal, um espaço muito necessário para nós, que nos configuramos como um campo tão pequeno dentro das áreas de estudos, né? Vou dar início à minha apresentação. Você pode passar, por favor, Giovana? Minha apresentação diz respeito a um estudo de caso, que é o Monumento ao Olavo Bilac, o qual vocês conseguem visualizar uma fotografia dele no seu ano de inauguração. E, enfim, ele é só para ilustrar o que eu vou falar, vou chegar em detalhadamente na sua conformação. Você pode passar, por favor, Giovana? Iniciarei falando os precedentes do monumento, né? O monumento é em homenagem ao Olavo Bilac, que foi um poeta parnasiano muito renomado aqui no Brasil. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas ele veio para São Paulo estudar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Entretanto, não há registros de que ele foi um aluno matriculado na faculdade. A Heloísa Barbui, ela é uma pesquisadora que escreveu um livro sobre as esculturas do Largo as esculturas da Faculdade do Largo São Francisco, e ela destaca que o Olavo Bilac não foi matriculado na universidade, mas ele recebeu grande renome ali dentro por proferir muitos discursos nacionalistas. Ele tinha um discurso patriótico muito forte, e com isso ele ganhou um grande destaque na universidade. Inclusive, ele foi quem escreveu o hino à bandeira do Brasil. O Olavo Bilac falece em 1918, e em 1919, no mês seguinte, né, em janeiro, ele falece em dezembro, e em janeiro de 1919, o Centro Acadêmico 11 de Agosto, né, que é da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, ele idealiza um monumento em homenagem ao Olavo Bilac.
nessa época era muito comum a encomenda de monumentos, a idealização de monumentos estava muito em voga, enfim, no Brasil do início do século XX, e a encomenda no monumento é feita diretamente ao escultor William Zadig, que é um escultor sueco, mas que reside no Brasil na década de 1910, quando lecionou no Liceu de Artes e Ofícios. O William Zadig vai para a Suécia, onde ele produz um monumento, e quando o monumento está pronto, ele retorna para o Brasil, e ele é inaugurado em 1922, na Avenida Paulista. Em 1922, ocorreu o centenário da independência do Brasil. Então, outros monumentos estavam sendo inaugurados nesse contexto. O próprio monumento carrega traços nacionalistas, de uma exaltação nacional, que eram característicos da personalidade do homenageado, do Olavo Bilac. Então, ela se insere nesse contexto de comemoração ao centenário da independência. Você pode passar, por favor? Essa é uma maquete, né, do monumento. Nele a gente pode observar melhor como ele se configurava. Ele tinha uma total integração, né, com uma praça pública. Ele tem escadarias nas quais você poderia circular por dentro do monumento, né? Não era algo que você só olhava de longe. Você poderia se inserir no monumento. Tinha uma relação do corpo com o próprio monumento, né? Você pode passar, por favor, Giovana? Já esse é o cartão postal que nós vimos no começo, que é do monumento na Avenida Paulista. Ele foi inaugurado no Belvedere da Avenida Paulista. A Avenida Paulista é um ponto renomado da capital de São Paulo, é um dos principais pontos hoje comerciais e culturais, e na época na década de 1920, era muito renomado enfim, ele abrigava diversos casarões, a elite paulistana se inseria ali, né? Então, o monumento se enquadra em um local privilegiado da cidade. Entretanto, 14 anos depois de sua inauguração, em 1936, o monumento foi removido do local, com uma justificativa de reformas urbanas. A cidade de São Paulo passou por diversas reformas, diversas reconfigurações da cidade, né, para abrigar a demanda populacional que ali abrigava. E com isso, o monumento foi retirado com uma justificativa de reformas viárias no local. Então, com essa retirada do monumento do local, ele foi fragmentado, e o que era um conjunto escultórico que se configurava como um monumento único se transformou em 8 partes menores. Você pode passar, por favor, Giovana? Nessa imagem, eu sinalizei cada fragmento do monumento para a gente compreender a sua trajetória após esse momento. O número 1 corresponde ao busto do Olavo Bilac. O número 2 corresponde a um fragmento intitulado Via Láctea, e o número 3, chamado Pátria. O número 4 é um fragmento intitulado O Caçador de Esmeraldas. O número 5 se chama Tarde. O número 6 se chama Pátria e Família. O número 7, O Escoteiro. E o número 8, O Beijo Eterno, ou Idílio. Você pode passar? A partir daí, cada monumento ganha uma trajetória singular. Em 1922, eles são inaugurados na Avenida Paulista, só que em 1936, todos são locomovidos para o depósito municipal da Várzea do Carmo. E a partir daí, cada um ganha uma trajetória única, né? Eles não se configuram mais como uma unidade, como quando inaugurados. O fragmento Beijo Eterno é um dos mais peculiares entre todos, porque é o que foi mais locomovido pela cidade. Ele fica em depósito até 1956, quando ele é retirado dali e é instalado no Largo do Cambuci, mas por questões de uma sociedade moralista, né, da década de 1950, ele é retirado do local porque fizeram um abaixo-assinado, considerando a escultura como indecorosa para a época, já que ela representava uma indígena e um homem, ambos nus, se beijando. Então, a sociedade moralista da época fez um abaixo-assinado, com que fez que a escultura retornasse para o depósito, né? E ela
continua no depósito até 1966, quando ela é novamente retirada dali e é instalada em um outro local, dessa vez no túnel da 9 de julho. Depois de ele instalado ali, houveram novos burburinhos de que ele novamente seria... ele voltaria para depósito, porque a sociedade, enfim, nessa época ocorria a ditadura militar no Brasil, ainda era uma sociedade muito moralista, e continuava considerando essa escultura como indecorosa. Então, nesse momento, os estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que foram quem encomendaram o monumento, então eles têm uma relação direta com esse conjunto escultórico, eles locomoveram a escultura por uma iniciativa própria para o Largo da Faculdade. Então, desde 1966, o monumento se encontra no Largo da Faculdade. E é importante destacar que a Faculdade de Direito do Largo São Francisco é uma faculdade muito poderosa, né? Então, não é qualquer universidade que conseguiria fazer esse feito de mover uma escultura na cidade e isso sai impune, né? A escultura continua no local até hoje. Você pode passar, por favor, Giovana? Aqui a gente pode observar melhor a escultura em diálogo com seu local de inserção atual. Ao fundo, a gente consegue visualizar a entrada da Faculdade de Direito. Você pode passar para o próximo, por favor, Giovana? Obrigada. A segunda escultura da qual abordarei se chama O Caçador de Esmeraldas, e ela só recebeu uma segunda localização, né? Após ela sair da Avenida Paulista, ela foi para depósito, assim como as demais, e eu fiz diversos levantamentos, tanto documentais quanto de jornais de época, e eu não consegui encontrar a data precisa de sua locomoção, mas ela foi locomovida para o jardim de uma escola, né, no bairro de Pinheiros, a Escola Estadual Fernão Dias, onde ela se encontra até hoje. Você pode passar para a próxima? Obrigada. Aqui a gente pode visualizar melhor a escultura no colégio, né? Ela fica no pátio do colégio. E é interessante destacar que ela retrata a figura de um bandeirante, né? O Fernão Dias. E ela recebe o nome de Caçador de Esmeraldas justamente porque o Fernão Dias é um bandeirante muito conhecido por ter desbravado as terras, ter desbravado interiorando o Brasil em busca de esmeraldas, né? Você pode passar, por favor, Giovana? Obrigada. O terceiro fragmento do qual abordarei se chama Tarde, e ele se encontra hoje no Parque da Independência. Ele foi locomovido para lá em 1988 e também só recebeu um segundo local, né, após sua retirada do seu local inicial. Você pode passar para o lado? Obrigada. Apesar do Parque da Independência ser um cenário monumental, essa escultura fica bem escondida no parque, ela fica numa escadaria lateral ao parque, e ao contrário das duas anteriores, que na configuração inicial do conjunto escultórico se localizavam numa pilastra, essa se localizava... Você pode voltar, por favor, Giovana, para a fotografia que tem o monumento inteiro? Pode voltar mais um pouquinho? Isso, essa tá ótima, muito obrigada. Nessa fotografia, a gente pode observar que tinha uma pilastra lateral das escadarias, onde se localizavam duas esculturas, que são o Caçador de Esmeraldas e o Fragmento Beijo. Então, mesmo inseridos no monumento, eles já eram deslocados da parte central do monumento. Então, quando reinseridos na cidade, você não consegue observar, você não causa um estranhamento quando você visualiza eles, porque eles conseguem ser lidos de forma individuais na cidade. Aí você pode voltar lá para o fragmento Tarde. Já os fragmentos centrais, não, eles eram grudados um no outro, né? Eles realmente eram uma coisa só. E quando desmembrados, eles acabam perdendo essa configuração, porque eles eram ocos atrás. Então, a parte de trás dos próximos fragmentos que nós veremos, que eu apresentarei, eles foram chumbados atrás para serem reinseridos na cidade como uma coisa singular, né? Pode passar, por favor? O fragmento seguinte se chama Pátria e Família. Ele se encontra hoje numa praça no Tatuapé, mas antes de ser locomovido para essa praça, ele passou por algumas outras localizações. Em 1987, ele saiu do depósito
onde foi alocado em 36, junto com os demais monumentos. Em 87, ele foi locomovido para o cruzamento de duas grandes avenidas na zona leste de São Paulo, que são a Avenida Salim Farah Maluf e a Avenida Celso Garcia. Ele permaneceu por pouco tempo no local. 12 anos após isso, ele foi locomovido para uma praça, visto que ele no cruzamento causava trânsito na praça, e houveram muitas reclamações nesse sentido. Então, ele foi locomovido para uma praça na Moca, e depois, no ano seguinte, em 2000, ele foi locomovido para uma praça no Tatuapé, onde ele se localiza até hoje. Você pode passar, por favor? Nele, nós também conseguimos observar como ele foi inserido na cidade, né? Como a parte posterior dele foi chumbada, e isso causa um estranhamento em quem passa e visualiza aquele monumento na rua. Você pode passar, por favor, Giovana? Outro fragmento do monumento é o busto do Olavo Bilac, que se localizava na parte superior da coluna central ao monumento. Ele foi retirado do depósito em 1988, quando ele foi instalado no Comando Militar no Parque do Ibirapuera, onde ele se localiza até hoje. Dentre os fragmentos, ele é o que tem o melhor estado de conservação, até por ser o único que fica no local privado. Ele está dentro do Comando do Exército. Você pode passar, por favor, Giovana? Nessa fotografia, nós conseguimos visualizar melhor. Ele está atrás das grades do Comando Militar, e é uma relação do busto estar aí, porque o Olavo Bilac era defensor do serviço militar obrigatório. Então, tem uma relação do busto dele com o local em que está inserido hoje. Você pode passar, por favor, Giovana? Obrigada. O fragmento escoteiro é um dos casos mais emblemáticos da pesquisa. Eu iniciei essa pesquisa em 2018, e até então, teve uma leva, né, de saída dos monumentos de depósito, que foi na década de 50 e na década de 60, e posteriormente, na década de 80, outros fragmentos saíram de depósito. E, enquanto isso, haviam 3 fragmentos que continuavam em depósito. E quando eu iniciei minha pesquisa, eu achei que esses 3 fragmentos que continuavam em depósito estavam abandonados ali, até porque eles estavam no local desde 1936. Eu achava que não havia um olhar, né, do Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo quanto à reinserção desses outros fragmentos no espaço urbano. Mas não, em 2019, o fragmento escoteiro passou por um restauro e ele foi inserido no Parque Ecológico do Tietê, o que configura como um caso muito curioso, já que depois de 80 anos ou mais, o monumento saiu do depósito. Então, tem um espaço de tempo muito grande nesse intervalo. Você pode passar, Giovana? Há outros 2 fragmentos que se localizam em depósito. Você pode passar? Não, calma. Passa de novo, por favor. Isso. Calma, você vai. Pode deixar no mapa. É que tá travando um pouquinho aqui, peraí. Ah, tá. Não, fica tranquila. Você tá vendo qual? O escoteiro? Sim. Fica tranquila. Vamos ver. Vou aproveitar para tomar uma água. É que tem 2 entre o mapa. Acho que foi isso que travou. Tem, mas eles parecem... Ai, meu Deus. Como arquivo corrompido. Ai, que pena. Daí só tá indo do mapa. Entendi. Tudo bem. As 2 fotografias que não estão indo, os 2 slides, né, que não estão indo, eram dos 2 fragmentos que se localizam em depósito até hoje. São os fragmentos Via Láctea e o fragmento Pátria, que se localizam na coluna do monumento. Eles estão até hoje em depósito e, enfim, esses 2 fragmentos é uma dificuldade muito maior de reinserção na cidade, porque eles ficavam na colina. Então, quando eles fragmentados, eles viram quase que uma chapa plana. Então, eles ficam muito mais difíceis de serem reinseridos na cidade do que os outros fragmentos que, apesar de chumbados atrás e causar um estranhamento, eles conseguem ser reinseridos na cidade. Que horas são? Calma.
Estou em tempo. Ótimo. Eu trago agora o mapa do Guia dos Monumentos Nômades para evidenciar que o caso do monumento ao Olavo Bilac, que eu apresento como um estudo de caso, apesar de ele ser um caso singular, de ser um monumento que foi fragmentado e cada uma de suas partes recebeu uma trajetória singular, ele não é um caso isolado na cidade de São Paulo. É uma pesquisa realizada em 2015 pela artista e pesquisadora Gisele Belgman, junto ao projeto Memórias da Amnésia, que desencadeou numa exposição no Arquivo Histórico Municipal. Esse levantamento que ela fez mostra o dado de que até 2015, 63 esculturas tinham sido locomovidas pela cidade de São Paulo e algumas delas mais de uma vez. Então, é interessante pensar que, apesar do monumento ao Olavo Bilac ser um caso singular, ele não é um caso único, né? Ele não é um caso isolado dentro dessa inserção das esculturas em espaços urbanos da cidade de São Paulo. Pode passar, por favor, Giovana. E, por fim, eu trago algumas questões que algumas podem ser respondidas com essas perguntas, outras trazem questionamentos, né? Essa apresentação não tem uma intenção de ser uma apresentação fechada e com conclusões, mas sim de abrir reflexões, né? Proporcionar reflexões para quem está assistindo, e algumas delas são: como se dá o olhar para uma cidade em constante transformação? Tendo como estudo de caso a cidade de São Paulo, né, que por sua constante transformação espacial e suas reformas urbanas acabam diretamente afetando, né, essas obras de arte localizadas em espaços públicos. Outra questão que eu trago é se há relação entre as esculturas e a paisagem que elas estão inseridas, ou se nós olhamos para as esculturas de formas isoladas. Ou ainda, como se olhava para o monumento ao Olavo Bilac em seu projeto original e como seus fragmentos são vistos hoje. Outra questão é: uma escultura é olhada de forma diferente ao mudar de ambiente e ao mudar de época ou contexto. E, por fim, é possível traçar paralelos entre os fragmentos do monumento ao Olavo Bilac e as recentes derrubadas de esculturas que têm acontecido pelo mundo todo. Enfim, você pode passar, por favor, Giovana? Aqui estão algumas referências bibliográficas consultadas durante meu processo de pesquisa. Você pode passar, Giovana? Aqui outras referências bibliográficas e, enfim, pode passar, Giovana. E é isso, agradeço muito pela oportunidade de apresentar minha pesquisa. Desculpa se eu falei muito rápido, estou nervosa. Mas espero que tenha dado para captar alguma coisa e, enfim, que essa pesquisa traga reflexões, né? Muito obrigada, Amanda. Foi ótima apresentação. Eu acho que é isso, né? Esses assuntos acerca de patrimônio e a relação urbana sempre trazem muitas questões. E agora a gente vai abrir para perguntas. Eu tenho já uma pergunta aqui, vou ler para você. Tem motivos declarados para os fragmentos terem sido realocados em lugares específicos? E se houver, esses motivos são transparentes? Não há motivos transparentes, pelo menos, né? Eu passei 2 anos me debruçando sobre essa pesquisa e não encontrei motivos transparentes. É até uma questão que eu questiono na minha própria pesquisa, né? Como que se dá essa escolha de locais para esculturas, né? Por exemplo, o monumento ao Olavo Bilac, enquanto os 2 fragmentos, o Beijo Eterno e o Caçador de Esmeraldas, foram os primeiros a serem reinseridos na cidade, e antes dos outros fragmentos serem reinseridos, houve um forte debate para o monumento ser reunido, ele ser recomposto em sua unidade e reinserido na cidade como uma unidade. Mas aí surgiram outros debates, né? Mas aonde nós alocaríamos esse monumento, já que ele precisaria de um local amplo para sua inserção. Enfim, na cidade contemporânea, essa não é a prioridade de ocupação do território, né? Então, não há uma justificativa, né? Os que encontram justificativas é só a alocação do fragmento Beijo Eterno no Largo São Francisco, já que tem uma relação com os estudantes, foram os próprios estudantes que locomoveram a escultura para ali, o que
diverge de todos os outros casos, né? Visto que o caso do Beijo Eterno, ser inserido no Largo São Francisco, parte de uma iniciativa autônoma da sociedade civil, né? Por mais que seja um grupo isolado, que sejam esses estudantes da faculdade, foi algo que partiu da sociedade civil e não de diretrizes, né? Como os outros casos que foram alocados sem muito critério. O fragmento, o escoteiro, que foi o último a retornar para o espaço urbano, enfim, a justificativa, né, de que ele foi inserido no Parque Ecológico do Tietê, porque o parque tem uma relação com os escoteiros, né, então uma escultura que representa um escoteiro no local faria sentido, mas os demais fragmentos não há uma justificativa direta, né, não há uma relação direta. E até uma coisa para a gente questionar mesmo, né, como se dá essa alocação, né, porque nesse local e não em outro. Obrigada. Temos mais uma pergunta aqui. Teve recentemente a discussão sobre a destruição ou não de monumentos colonialistas, mas não se fala bem da possibilidade de realocação. Você acha que essa pode ser uma opção para se pensar, já que a realocação produz novos sentidos? Essa é uma pergunta polêmica. É bem abstrato, né? Enfim, há uma ampla discussão sobre o que deve ser feito com essas esculturas inseridas no espaço urbano, né? Sim, há uma ressignificação, né? Eu acredito fielmente de que essas mudanças de locais deturpam o que era o monumento originalmente, né? Por exemplo, no caso do monumento Olavo Bilac, ele foi idealizado para ser uma unidade, né? Para ser lido como conjunto escultórico e não como fragmentos isolados pela cidade. E quando ele é fragmentado e espalhado por locais diversos da cidade, ele perde esse sentido inicial que foi atribuído à escultura, né? Por isso que eu me proponho a pensar nos significados e sentidos atribuídos às esculturas no espaço urbano, tendo em consideração que esses sentidos podem ser ressignificados, né? Não necessariamente é uma coisa estática, eles são atribuídos conforme o tempo, conforme um contexto específico, conforme sua espacialidade. Eu, Amanda, acho que são muito legítimos essas derrubadas de esculturas atuais, mas eu me pergunto o quanto uma locomoção para outro espaço não manteria essa figura homenageada em um pedestal, né? Será que essa locomoção, nesse caso, realmente faria sentido? Há muitas discussões que falam da criação de um espaço de esculturas, para alocar essas esculturas com figuras de bandeirantes, por exemplo, com figuras coloniais, né? Mas eu fico me pensando quanto isso ainda não enalteceria essas figuras. Então, é uma questão muito polêmica, é uma questão que tem diversas ramificações de formas de pensar, que há muitas legítimas, né? Não tem uma forma única de não. Essa é a finalidade certa para dar para esse monumento e essa é a finalidade errada. Eu acredito muito também no poder da educação patrimonial, então acho que mesmo mantendo essas esculturas no local, a gente pode ter discussões a partir dela, né? Eu acho que o que é errado hoje nesse enaltecimento de bandeirantes das esculturas da cidade de São Paulo é elas serem tratadas como heróis e estarem em cima de um pedestais que são enaltecidos. Eu acho que só uma educação patrimonial que questionasse esse local de herói já traria um debate inicial muito potente. Mas, enfim, essa é uma discussão ampla e que tem muitas formas de ser abordada. Legal. Bom, vou fazer aqui uma última pergunta para a gente já caminhar para o encerramento. Você falou de um exemplo em que um conjunto foi fragmentado. Você sabe se existem exemplos inversos em que monumentos realizados para serem uma unidade são agrupados? Não sei. Não conheço nenhum caso assim. Não sei. Pode ser que exista, né? Não estou falando que não existe. Eu não conheço. Sim. Bom, obrigada, Amanda, pela sua participação, pela sua apresentação. Vamos ficar aí com várias reflexões acerca do patrimônio para a gente dormir pensando sobre isso.
E amanhã nós esperamos vocês em mais um ciclo de palestras da 4ª semana da América Invertida. E é isso, muito obrigada a todos. Eu que agradeço. Boa noite e boa tarde.